Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, como vão? Glória a Deus. Amém, queridos, passando aqui para te desejar uma boa noite, glória a Deus, amém. Passando aqui também, queridos, com toda a certeza, em nome de Jesus, para compartilhar, né, mais um capítulo do livro de Provérbios, amém. Capítulo 26 hoje, glória a Deus, aleluia. Vamos, em nome de Jesus, dar início a essa leitura, queridos. Vamos ver o que o Senhor tem para nos ensinar através desses versículos, amém? Em nome de Jesus. São 28 versículos, glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Pai. Vamos dar, queridos, início à leitura da palavra, né? Palavra abençoada para as nossas vidas, glória a Deus. A palavra nos diz assim: o tolo. Capítulo 26, versículo 1 diz assim: elogiar um tolo é tão absurdo como cair neve no verão ou chover no tempo da colheita. A maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um passarinho que voa sem rumo. O chicote foi feito para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas de quem não tem juízo. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Versículo 8. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar a pedra no estilingue. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando todos. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Agora vamos falar aqui um pouco do preguiçoso. Amém? Versículo 13. O preguiçoso fica em casa e diz: se eu sair, o leão me pega. O preguiçoso vira de um lado para o outro na cama. Ele é como uma porta que gira nas dobradiças, mas de fato não sai do lugar. O preguiçoso acha que ele sozinho sabe mais do que 7 homens capazes de dar respostas certas. Outros provérbios, versículo 17. Quem se mete na discussão dos outros é como quem agarra pelas orelhas um cachorro que vai passando. Quem engana os outros e diz que é brincadeira é como um louco brincando com uma arma mortal. Sem lenha, o fogo se apaga. Sem mexericos, a briga se acaba. Sem lenha, né, o fogo se apaga. Né? Aqui representa uma pessoa que vai lá cutucar, né? Cutucar ali, tá ali acontecendo alguma discussão, alguma confusão, aí vai chegar alguém lá com fogo para querer ali, né, a lenha, né? Sem lenha, o fogo se apaga, né? Aí tem pessoas que vai lá cutucar e acendeu aquele fogo, aí começa toda aquela briga, começa todo aquele mexerico, aquela raiva, aquela briga, e aqui nos diz assim: sem lenha, o fogo se apaga, né? Se não tiver ali uma pessoa, né, que gosta de procurar confusão, procurar briga, procurar intriga, contenda ali, divisão, né? Vai ficar tudo light, né? Sem mexerico, sem fofoca, sem conversinha, sem discussão, né? A briga se acaba, né? Porque não vai ter ali aquela pessoa para ficar cutucando, para ficar colocando ali lenha na fogueira, né? Para ficar encrencando com o próximo. Amém? Como o carvão sobre as brasas e lenha no fogo, assim, olha só aqui, né? Assim é o briguento para atiçar uma briga.
como carvão sobre as brasas e lenha no fogo, né? Assim é o briguento para atiçar uma briga, como eu disse no versículo anterior. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas, né, encobrem um coração mau. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás da bajulação. O hipócrita que odeia esconde o seu ódio atrás de bajulação. Ele pode falar muito bem, mas não acredite no que ele diz, porque o seu coração está cheio de ódio, né? Ele pode disfarçar, mas todos acabarão vendo a sua maldade. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Quem odeia fere os outros com mentiras. As palavras bajuladoras causam desgraças. Aqui no versículo 27. Quem coloca uma armadilha para os outros acaba caindo nela. Quem rola uma pedra será esmagado por ela mesma, né? Aqui eu até falei um pouco sobre esse versículo, é idêntico ao versículo que tem no capítulo 9 de Salmos, capítulo 9, versículo 15, onde eu ministrei ali para a glória de Deus, o Salmo 9, lá no ministério que eu congrego. Pela primeira vez eu ministrei, eu dei um estudo, né, para a igreja, no culto de doutrina, e eu fui convocada ali, primeiramente por Deus, né, e segundo pela minha pastora, de ministrar o Salmo 9, para a glória de Deus. Então, eu falei um pouco também, aí dentro da palavra do Salmo 9, nesse versículo 15, né, ali um exemplo de Ramã. Nós temos lá no livro de Esther, né? Ramã, ele preparou a armadilha para Mordecai. Ele preparou uma forca para que o rei mandasse enforcar Mordecai, sendo que ele era o vilão de toda a história. Então, ele mesmo foi enforcado ali naquela forca que ele preparou para Mordecai. Porque queria o reino, ele queria reinar, ele queria ser o melhor, ele era um homem exaltado, um homem cheio de soberba no coração. E Mordecai estava ali para ele, sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Porém, o rei descobriu, né, sobre Mordecai, que Mordecai é quem tinha guardado a vida do rei. E Mordecai era um homem justo. Então, o rei foi ali. Alguém chegou com o rei e falou para o rei. Ramã mandou fazer uma forca, né? Preparou uma forca para que colocasse Mordecai naquela forca. Porém, o rei falou para que levassem Ramã. Ele sim que ia ser enforcado, porque ele estava ali como um vilão da história. Você pode ir lá no livro de Esther, pode ler desde o primeiro capítulo, que você vai conhecer essa linda e maravilhosa história de Esther, né? Em nome de Jesus, é uma história muito, muito, muito de muito ensinamento para nossas vidas. E eu me lembro, queridos, também que uma vez eu estava no monte orando, né, bem cedinho pela parte da manhã, e Deus ele me deu essa palavra, né? Foi o capítulo, acho que é o capítulo 5, tá no capítulo 5, no livro de Esther, né? O Senhor ele me deu essa palavra. E o Senhor, além dele ter me dado essa palavra, o Senhor ele me deu o discernimento da situação que eu estava passando, né? O Senhor ele começou a me dar o discernimento. E para confirmar, o Senhor enviou uma serva abençoada no momento que nós estávamos. O Senhor confirmou. Tudo que estava acontecendo, queridos, foi uma bênção. Foi uma bênção muito grande mesmo. Aqui Esther, acho que é no capítulo 5. O plano de Ramã contra Mordecai. Então, você lê aí na sua casa, né, capítulo 5, capítulo 6. Aqui no capítulo 7, Ramã é morto.
né? Ramã estava feliz da vida. A única coisa que o incomodava era a falta de respeito de Mordecai. Assim, por sugestão de sua mulher e seus amigos, ele recebeu essa sugestão da sua mulher e dos seus amigos. Decidiu que Mordecai seria enforcado, né? Porém, tudo já tinha um propósito de Deus. Mordecai fazia parte do plano de Deus para aquele povo, além de Esté, né? Ramã saiu do banquete alegre e feliz da vida, achando que ele que ia ali governar, achando que ele que era o bambambam, que ele que era o conhecedor, que ele que era o mais ali aplaudido, que ia ser aplaudido, que ia ser ali adorado, que todos iam se prostrar diante dos pés dele, menos Mordecai não se prostrava. Ramã saiu do banquete alegre e feliz da vida. Porém, quando chegou perto da entrada do palácio, ele encontrou Mordecai ali e ficou furioso porque Mordecai não se curvou diante dele, nem fez qualquer outro sinal de respeito a ele. Mas ele se controlou e voltou para casa. Então mandou chamar os amigos e pediu que Zeres, a sua mulher, também viesse. Ramã começou a falar da sua riqueza, do número de filhos que tinha, das promoções que havia recebido do rei e de como agora ocupava a mais alta posição do reino, se achava, né? Acima de todos os outros ministros e funcionários, e continuou. Além de tudo isso, eu fui a única pessoa que a rainha Esté convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou para ele. E ela também me pediu que eu fosse com ele a outro banquete amanhã. Ele achando que a rainha Esté estava ali, ele estava ali abalando, né? A rainha Esté me convidou para um banquete com o rei, eu vou lá, só eu vou, só eu fui convidado. Mal ele sabia que a rainha Esté já ia lhe desmascarar ele naquele momento para o rei, né? Mas tudo isso não vale nada enquanto eu continuar vendo Mordecai. Aquele judeu sentado na entrada do palácio, ele queria destruir a vida de Mordecai. Aí a mulher dele e todos os amigos deram a seguinte sugestão: mande fazer uma forca de uns 20 metros de altura e amanhã de manhã peça ao rei que mande enforcar Mordecai. Então você poderá ir feliz com o rei ao banquete. Ramã gostou da ideia e mandou construir a forca. A vitória de Mordecai. A vitória de Mordecai começou com a humilhação de Ramã, por sugestão que ele próprio tinha dado. Ramã teve de fazer uma homenagem a Mordecai, o homem que ele tinha condenado a morrer na forca. Depois disso, nem a esposa e os amigos de Ramã acreditavam mais nele. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu pegar no sono, então mandou buscar o livro em que se escrevia o que acontecia no reino e ordenou que os seus funcionários lessem para ele. A parte que leram contava como Mordecai tinha descoberto o plano para matar o rei. Plano este preparado por Bigtan e Teres, os dois eunucos que eram guardas do palácio. Aí o rei perguntou: que homenagens foram prestadas e que prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Que ele já tinha guardado a vida do rei. Nada fez a esse respeito, falaram os funcionários do rei. O que vocês fizeram por Mordecai, por ter guardado, né, por ter me protegido? Aí vai falar assim: que homenagem foram prestadas para e prêmios foram dados a Mordecai por ter feito isso? Nada se fez a esse respeito, responderam os funcionários. Justamente nesse instante, Ramã entrou no pátio que ficava ao lado dos quartos do rei, para lhe pedir que mandasse enforcar Mordecai na forca que ele, Ramã, havia mandado construir. O rei perguntou: quem está no pátio? É Ramã, respondeu os servidores. Mandem que entre. Ordenou o rei. Ramã entrou e o rei lhe disse: eu quero ter o prazer de prestar homenagem a um certo homem. Diga-me o que devo fazer por ele. Ramã pensou assim lá no seu coração: quem será esse homem a quem o rei tanto quer honrar? É claro que sou eu. E Ramã disse ao rei. Isso ele pensava dentro do coração dele. Agora ele vai responder ao rei: mande trazer as roupas que o Senhor use, que ele achava que ele que ia ser honrado. Mande trazer as roupas que o Senhor, né, usa e também o cavalo que o Senhor monta. E mande colocar uma coroa real na cabeça do cavalo. Então entregue as roupas e o cavalo a um dos mais altos funcionários do reino e ordene que ele vista as roupas no homem que o Senhor deseja honrar. Depois, aliás,
depois que ele leve o homem montado a cavalo pela praça principal da cidade e que diga em voz alta o seguinte: é isto o que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Então o rei disse a Ramã: vá depressa e pegue as roupas e o cavalo. Faça com o judeu Mordecai tudo o que você acaba de dizer. Ele costuma ficar sentado na entrada do palácio. Não deixe de fazer nenhuma das coisas que você disse. Ramã foi, pegou as roupas e o cavalo e vestiu a roupa em Mordecai. Depois levou Mordecai montado a cavalo pela praça principal da cidade e disse em voz alta: é isto que o rei faz pelo homem a quem ele quer honrar. Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto Ramã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Contou à esposa e aos amigos tudo o que tinha acontecido com ele. Então ela e seus amigos, que eram tão sábios, tão sabidos, disseram: você já começou a perder a luta com Mordecai. Ele é judeu e você não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai perder na certa. Eles ainda estavam falando quando os eunucos que estavam a serviço do rei chegaram e levaram Ramã imediatamente ao banquete que Esté tinha preparado. E aqui no 7 vai acontecer, né, que a morte, Ramã é morto, ele vai ser enforcado na própria forca. E ele ainda foi envergonhado, ainda foi humilhado, né? Como diz aqui, né? Depois disso, Mordecai voltou para a entrada do palácio, enquanto que Ramã, envergonhado e triste, correu para casa, escondendo o rosto. Assim, queridos, é o inimigo das nossas almas. Ele cai na própria armadilha que ele faz para mim e para você. Ele é envergonhado. A palavra do Senhor vai dizer assim: envergonhados e confundidos sejam os nossos adversários, queridos. Envergonhados são aqueles, queridos, que se levantam contra as nossas vidas, porque Deus, ele não dorme. Deus, ele não dormita. Deus, ele guarda a mim, ele guarda você. Queridos, olha o que aconteceu. Leia na sua casa, faça a leitura desse livro abençoado, o livro de Esté. E aí o Senhor, ele me deu essa palavra lá no monte e confirmou, né? Confirmou através de uma pessoa ali, uma profeta de Deus que estava ali, estava tão longe, nem conhecia, nunca tinha visto, e tudo que o Senhor tinha ministrado na minha vida através desses capítulos, queridos, desse capítulo 5, 6 e 7, né? Foi tudo, queridos, que estava acontecendo na minha vida. Pessoas se levantando contra a minha vida, pessoas querendo me ver no chão, pessoas querendo, queridos, acabar com o meu ministério, pessoas, queridos, que só o Senhor conhecia o coração. Então, o Senhor estava falando para mim que eles seriam envergonhados, queridos. Então, foi aí uma bênção, né? É uma bênção o nosso Deus, queridos, é uma proteção. Ele tem zelo pela minha e pela tua vida. Assim o Senhor, ele faz com aqueles que o buscam, com aqueles que obedecem, com aqueles que são justos. O Senhor, ele tem um amor muito grande, ele tem um zelo, um cuidado pelas nossas vidas. Então aqui Mordecai, ele fazia parte do propósito de Deus. Esté fazia parte. Era um povo judeu, um povo escolhido de Deus, né? Um povo escolhido do nosso Pai. E não deixa de ser assim comigo e com você. Amém? Então, todos aqueles, queridos, que se levantam contra as nossas vidas, queridos, eles se levantam para cair, queridos. Nós sabemos que a nossa luta não é carnal, ela é espiritual. Que o inimigo, ele vai sim usar pessoas para se levantar contra as nossas vidas. Porém, maior é o Senhor na minha e na tua vida. Quando nós estamos, queridos, buscando o Senhor, estamos buscando, obedecendo a palavra do nosso Deus, nós somos sim, queridos, guardados pelo nosso Senhor. Nós somos sim escondidos debaixo da sua potente mão poderosa. Ele nos esconde no esconderijo do seu Altíssimo. Amém? Em nome de Jesus. E é uma história muito linda, queridos. É uma história de muito aprendizado para a nossa vida. Eu estava ali finalizando o provérbio e já vim para cá. Eu acredito que Deus está falando com alguém, em nome de Jesus. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Creia na tua vitória. Creia que Deus é na tua vida, em nome de Jesus. Não olha para o lado, não olha para a direita nem para a esquerda. Apresenta a Deus a tua causa, apresenta a Deus a situação que tu está passando.
porque maior é o Senhor, queridos. Eu fui para o monte, eu fui orar, eu fui apresentar a Deus, eu fui apresentar minha vida, eu fui apresentar tudo aquilo que eu estava passando, e o Senhor, Ele me respondeu através da sua palavra, queridos. Amém? Em nome de Jesus, porque Deus, Ele faz assim quando nós buscamos Ele, buscamos na palavra do nosso Senhor. Primeiro o Senhor me deu a palavra dEle, depois Ele confirmou através da vida de uma profeta. Então, o Senhor, queridos, Ele conhece, Ele sabe muito bem todos os planos do nosso adversário. Ele sabe todas aquelas pessoas, queridos, que têm ali se levantado contra as nossas vidas, aquelas pessoas que não querem o nosso bem, aquelas pessoas que querem ver você, quer ver eu jogada, humilhada, mas eles vão continuar querendo ver, queridos, porque maior é o Senhor que está na nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, o Senhor, queridos, Ele é o nosso Senhor dos exércitos, Ele é o nosso general de guerra. É Ele quem nos guarda, o Senhor nos cerca por detrás e por diante. O Senhor nos diz no Salmo 34, no verso 7, que o anjo do Senhor se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Amém? Se você tem temor ao Senhor, se você é obediente ao Senhor, se você tem uma intimidade com Ele, se você tem vida com Deus, tenha certeza que essa palavra, queridos, ela se cumpre na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós finalizamos o capítulo 26. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos partir para o capítulo 27, já estamos finalizando. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Que nós venhamos, queridos, estar buscando o nosso Senhor, porque o nosso Senhor, Ele nos dá o discernimento, queridos. Amém? Em nome de Jesus, nenhuma arma forjada, queridos, preparada contra mim e contra a vida, contra a tua vida, ela não vai prosperar. Nenhuma arma forjada preparada contra mim e contra a tua vida não vai prosperar. Como eu disse, maior é o Senhor que está na nossa vida, queridos, do que aquele que já está no mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo já é do maligno. Amém? Que nós viemos ficar em vigilância com quem nós falamos, com quem nós andamos, por onde nós estamos andando. Amém? Em nome de Jesus, que nós viemos buscar no Senhor, pela palavra dele, que eles venham buscar a palavra. Se você quiser acompanhar, né, fazer essa leitura do livro de Esther, vá lá. Se você estiver passando por alguma situação, alguma perseguição, é normal, queridos, passarmos por perseguição. É normal, a palavra do Senhor diz que felizes somos nós que somos perseguidos, queridos. Amém? Lá no livro, no capítulo 5 de Mateus, leia lá. Amém? A partir do versículo 1, vai lendo até o 14, você vai ver. Nós somos felizes, queridos, temos que nos alegrar pela perseguição, é porque nós estamos no caminho certo, é porque nós estamos incomodando mesmo o inferno, queridos. O inferno vai se levantar mesmo contra nossas vidas, vai usar pessoas mesmo, pessoas que não estão firmadas em Deus, pessoas que até vão para a igreja todo dia, toda hora, estão o tempo todo na obra, porém estão longe de Deus. Amém? Quantas pessoas não estão dentro da casa do Senhor? Somente estão, né? Mas não estão perto do Senhor. Não conhecem o dono da obra, não conhecem a Deus verdadeiramente. Amém? Então são pessoas que vão aí acabar sendo usadas pelo adversário das nossas almas. E aí vão acabar ali se levantando contra as nossas vidas. Mas quando nós temos vida com Deus, queridos, nós temos intimidade. Ninguém conhece a intimidade que nós temos com Deus, a não ser Ele. Muitos podem nos apontar, podem nos julgar, podem dizer que nós não podemos, que nós não somos capazes, porque é novo convertido, porque é nova convertida, porque chegou agora, né? Muitos vão querer ser mais, não vão querer ensinar, não vão querer compartilhar nada, mas eu estou aqui, queridos. Fiz 4 anos na presença do Senhor e eu estou aqui compartilhando a palavra do meu Senhor com vocês, porque assim o Senhor nos ensina na palavra dele que nós temos sim que falar da palavra, nós temos sim que compartilhar aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nós não temos que guardar para nós, queridos, nós não temos que ser pessoas egoístas, não. Nós temos sim que compartilhar um versículo no teu status,
Compartilha um versículo com alguém. Quem sabe a pessoa não está precisando de uma palavra, aí você vai lá e coloca um versículo, você coloca ali uma passagem, né, no teu status do teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, e aquela pessoa ali está de repente esperando uma resposta de Deus, e a palavra que tu postou lá, de repente até achando que não está sendo usada por Deus, e tá, porque aquela palavra que tu colocou lá, né, é uma resposta de Deus para a vida daquela pessoa. Amém? Então compartilhe, fale de Jesus Cristo, né? Por mais que estejamos aí há pouco tempo, eu estou há 4 anos na presença do Senhor, porém eu estou aqui falando do meu Senhor, né? Isso não nos impede, queridos, independentemente do tempo. Quantas pessoas não estão na presença do Senhor há tantos anos, mas elas têm vergonha de falar de Jesus, elas têm medo, elas não querem abrir a boca, não querem mostrar, não querem falar, não querem testemunhar. Porém, nós somos diferentes, queridos. Vamos fazer a diferença, né? Vamos falar sim do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é merecedor, queridos. O nome dele venha ser glorificado, exaltado. Testemunho, queridos, nossa vida, o que Deus faz na nossa vida. Nós viemos compartilhar a palavra dele sempre, além de testemunho, a palavra dele, o que ele faz na nossa vida, né? Eu estou aqui diante dessa tela, desse celular, estou começando para a glória de Deus, para que o nome dele venha ser glorificado e exaltado. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando a palavra dele. Amém. Em nome de Jesus, eu creio que a cada dia, a cada leitura da palavra, o Senhor também está me ensinando, porque eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui para aprender. Eu sou uma aluna do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus, sou uma aluna do Reino de Deus. Estou aqui aprendendo dia após dia. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, eu deixo aí essa história de Ramã, uma situação que eu passei. Também o Senhor, Ele me deu essa palavra depois de buscar, de me humilhar para Ele. E o Senhor me trouxe essa palavra, ainda me deu o discernimento. O Senhor falou comigo, né, em relação ao que eu estava passando. Deus, Ele nos responde, queridos, quando nós somos sinceros de coração, quando nós somos humildes de coração, quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, busque Ele. Ora, dobra teu joelho, seja sincero, seja aí humilde com o Espírito Santo de Deus, convida Ele, que Ele vai falar contigo, amém? Em nome de Jesus, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, tenham uma boa noite, amém? Em nome de Jesus, que o Senhor venha guardar a tua vida, a tua família, a tua casa, em nome de Jesus Cristo, amém? Uma boa noite.